Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. De olho no mercado externo, o dólar tem leve queda nesta segunda-feira frente ao real. O mercado está muito cauteloso desde a última semana, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que poderá taxar aço e alumínio importados para os Estados Unidos. O mercado teme que isso possa causar uma guerra global comercial. A preocupação, então, do mercado é justamente essa, e isso vem impactando diretamente na economia. Hoje, o presidente norte-americano Donald Trump sinalizou que o México e o Canadá poderão ficar isentos a esta taxação. E no fechamento do dia, dólar comercial tem queda de 0,06%, uma leve queda para a moeda norte-americana no primeiro dia útil da semana. Com essa leve queda, dólar é cotado aos R$ 3,24 mais 90. E depois de cair em boa parte da sessão, hoje o índice Bovespa reverteu as perdas e nesse momento aparece com uma alta de 0,14%. Índice Bovespa está se movimentando agora 0,13% aos 85.875 pontos, mas já indica então uma tendência de alta para o principal índice da Bolsa de Valores nesta segunda-feira, na primeira sessão da semana, influenciado especialmente pelas ações da Petrobras, que acompanham a valorização do petróleo no mercado externo. As ações da Petrobras ordinárias têm uma alta de 2,71%, com o papel negociado por R$ 23,81 na sessão de hoje. As ações da Petrobras preferenciais também sobem 2,37% aos R$ 22,02 o valor do papel negociado das ações da Petrobras preferenciais. E entre as principais quedas hoje aparecem as ações da BRF, que tem uma queda bem acentuada aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com a prisão do ex-diretor-presidente do grupo. As ações caem justamente por causa da operação da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura. Quem comenta este assunto é o jornalista Antônio Resch. Olá, o caldeirão entornou de vez. Já faz tempo que eu estou acompanhando aí o desenrolar de certos problemas na BR Foods. Bem, BR Foods teve o primeiro prejuízo da sua história. O ano passado o prejuízo foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Evidentemente que os acionistas, entre eles nós temos fundos de pensão e outras entidades aí, um fundo inglês, não ficaram nada satisfeitos. Acionista quer bônus no fim do ano, quer lucro. Bom, a partir disso aí, dois fundos brasileiros, o Prev e a Petros, um da Petrobras, funcionários da Petrobras, e outro do Banco do Brasil, que resolveram destituir o conselho, né, o board da Petrobras, cujo presidente é o senhor Abílio Diniz. Bem, e hoje o que foi detonado? Uma operação que faz parte da Lava Jato, Operação Trapaça, e foram presos 11 funcionários ou ex-funcionários da BR Foods, inclusive o ex-presidente, senhor Pedro Faria. Sem fazer muito comentário aqui, o que acontece? Só aqui na B3, de onde eu falo com vocês, agora há pouco, a ação da BR Foods já estava caindo mais de 2 dígitos, quase chegando aos 20%, 18% e pouco. A situação agora está muito complicada, vamos esperar a poeira baixar para ver o que vai acontecer. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E as ações do Grupo BRF continuam em queda, ainda mais acentuadas do que no comentário do Antônio Resch, agora se aproximando ainda mais dos 20%, com uma queda de 19,3%. O papel de um dos maiores grupos de alimento do mundo é negociado por R$ 24,87. Em Wall Street, os papéis da BRF também perdiam força hoje, com desvalorização de 15%. Ações, portanto, com quedas bem acentuadas da BRF, tanto aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, quanto também no mercado internacional. E daqui a pouquinho você vai ter mais informações sobre esta operação no programa Pecuária BR, que vem logo depois do Mercado do Campo, coladinho
com o mercado do campo e que agora o Pecuária BR começa mais cedo, às 18 horas. Mais informações sobre este assunto, então, logo mais no programa Pecuária BR com Jorge Zaidan. O assunto agora são as projeções para o PIB em 2018 e também menor inflação para este ano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira no Boletim Focus do Banco Central e quem tem as informações da capital federal é o repórter Odacil Canepa. A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, passou de 3,73% para 3,70%, de acordo com o Boletim Focus. A projeção segue abaixo do centro da meta, de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3% para 2019. A estimativa para a inflação foi levemente reduzida do centro da meta, de 4,25% para 4,24%. A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, subiu pela terceira vez seguida, ao passar de 2,89% para 2,90%. Segundo o Banco Central, a projeção para o PIB em 2019 é de 3%. Esta é a terceira semana consecutiva deste índice. Odacil Canepa para o SBA. E o plantio do milho safrinha segue beneficiado no centro-sul do país? É o que diz a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que vem aí trazendo os primeiros detalhes do tempo para o programa de hoje. Juliana. Olá, boa tarde a todos. O plantio do milho safrinha no centro-sul do Brasil agora já passa de 60%. Nos últimos dias, o tempo mais seco que predominou em grande parte do centro-sul beneficiou o avanço das atividades no campo. Dessa vez, então, a umidade do solo ainda segue com condições satisfatórias para o início do desenvolvimento do milho safrinha na maior parte do centro-sul. Os índices agora ficam em torno de 80% na maior parte das regiões. Nos próximos dias, tem predomínio de tempo firme aqui nas áreas mais ao sul, região sul, estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, é que as instabilidades podem ocorrer, mas de maneira fraca e irregulares. As pancadas mais fortes de chuva ficam concentradas entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais até o estado do Espírito Santo. Nessas áreas é que, como a chuva ainda acontece com um pouco mais de intensidade, as atividades no campo podem vir a ser paralisadas. Ao longo da segunda semana, tem previsão de chuva forte ainda na parte central do Brasil, dessa vez o norte do Mato Grosso, o norte de Goiás, norte de Minas Gerais e ainda também o Espírito Santo, é onde deve chover de maneira mais intensa. Tanto que o volume de água agora no norte do Mato Grosso pode alcançar até 100 milímetros. Nas demais áreas do centro-sul, chuva fraca e predomínio ainda de tempo firme. Isso porque essas instabilidades que acontecem na região sul, no estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, é aquela chuva típica de verão que acontece entre o final da tarde e o comecinho da noite. No decorrer do terceiro e último período, é justamente quando a chuva volta a se espalhar pelo centro-sul, volta a chover de maneira mais significativa entre Paraná, São Paulo e ainda também no estado sul mato-grossense. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva mais forte em áreas da região centro-oeste e sudeste, não se descarta a ocorrência de paralisações nas atividades no campo. Nas demais áreas do centro-sul, cenário otimista, predomínio de tempo seco com chuvas fracas e com esse cenário a expectativa ainda é de que os produtores sigam avançando com o plantio do milho safrinha na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E daqui a pouquinho a gente traz as cotações atualizadas para o mercado do milho nesta segunda-feira, porque o assunto por aqui agora é o café. Café Robusta começa a semana em alta na Bolsa Futura de Londres, com os contratos buscando alguma direção e influenciados positivamente pela alta do petróleo no mercado externo. De olho na tela, eu vou começar destacando os contratos com entrega em março, que hoje avançam 0,33% para $1.802 a tonelada. Os contratos com entrega em maio têm valorização de 0,22% por $1.755 a tonelada. Os contratos com entrega em julho têm a mesma valorização e aparecem por $1.782 a tonelada. E os contratos com entrega em setembro são cotados por $1.784 a tonelada. Enquanto o café Robusta sobe na Bolsa Futura de Londres, café arábica cai em Nova York
York, impulsionado principalmente por fatores técnicos. Os contratos com entrega em março têm queda de quase 1% na primeira sessão da semana e aparecem aí por $1,19 por libra-peso. Contratos com entrega em maio, em queda também próxima de 1%, por $1,21 por libra-peso. Contratos com entrega em julho, $1,23 por libra-peso. E contratos com entrega em setembro, $1,25 por libra-peso. Para encerrar as cotações do café nesta segunda-feira, café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo, que tem quedas ainda mais acentuadas do que o café arábica em Nova York. De olho na tela mais uma vez, contratos com entrega em março em queda de quase 3% na sessão eletrônica desta segunda-feira, uma queda acentuada para os contratos de março. Com essa desvalorização, o contrato aparece por $141,30 a saca no ajuste atual. Contratos com entrega em maio, com queda de quase 2,5%, por $146,60 a saca. Contratos com entrega em julho, 2,39% de queda, por $142,75 a saca, e contratos com entrega em setembro em queda de 2,15%, por $150,40 a saca no ajuste atual. Dia de queda, portanto, para o café arábica em Nova York, de quedas ainda mais acentuadas para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. E você vai ver depois do intervalo uma entrevista especial com o BNDES sobre os financiamentos para os produtores rurais. Nós já voltamos. Estamos de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora, temos o horário na tela? Não temos o horário na tela. Agora sim. 5h50, 5:10, horário de Brasília. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem um canal específico para o produtor rural. Através dele, você pode acessar diferentes tipos de financiamentos e conhecer também detalhes de cada linha de crédito. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com Thiago Peroba, que é gerente de Relacionamento e Crédito Agrícola do BNDES. Vamos acompanhar a entrevista. Tiago, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar para o produtor rural quais são as possibilidades que ele encontra no BNDES. Mas vamos lembrar, e você falava isso agora há pouco, o BNDES não tem agência. Sim. O produtor rural não bate as portas diretamente do BNDES. Vamos explicar como isso se processa? Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer, Walter, aqui ao convite, né? É uma oportunidade única ter o BNDES. Para nós, no BNDES também, né? Poder estar aqui explicando um pouquinho como é que a gente funciona. Eu acho que também desmistificando um pouco essa questão de que o BNDES é só para os grandes, que a gente acaba ouvindo bastante isso não é uma verdade. O BNDES já opera no crédito rural já há alguns anos, mais especificamente no crédito rural controlado, né, operando ali com o Pronaf, desde o final da década de 90, e desde então o BNDES vem se solidificando como uma importante fonte de recursos no crédito rural, no Sistema Nacional de Crédito Rural. É obviamente que o Sistema Nacional de Crédito Rural ele se divide em crédito para investimento, para custeio e para comercialização, né? Também um quinhão para industrialização. O BNDES ele basicamente foca em investimento. Esse é o nosso papel, esse é o nosso core, né? O que a gente mais sabe fazer, financiar investimento no crédito rural. E é importante que os seus ouvintes, né, os seus telespectadores, eles entendam o seguinte: o BNDES ele não exige nada mais, nada menos do que manda a regra. Que regra é essa? É o Manual de Crédito Rural. Então, o BNDES é um operador dos programas agropecuários do governo federal, muitos deles conhecidos pelas pessoas que nos estão assistindo. Por exemplo, o Pronaf, o Pronamp, o Moderfrota, o Inovagro, o ABC, PCA, Moderinfra. Então, todos esses são programas que nós operamos. Como é que o produtor rural ele consegue acessar esses programas do BNDES? Basicamente, via os nossos agentes financeiros credenciados. O BNDES hoje ele tem na sua carteira um total mais de 30 agentes financeiros que são parceiros nossos, né? E são bancos que, com certeza, eles estão na cidade de cada uma das pessoas que estão aí do outro lado nos ouvindo. São bancos de montadora, são bancos privados, como os grandes bancos, são bancos de cooperativa, são bancos privados, bancos públicos, agências de fomento. Ou seja, você acessa o BNDES através desses bancos. Então você vai ao agente financeiro e fala com ele. Normalmente você já tem algum relacionamento com algum desses bancos.
você então vai falar para ele que quer acessar as linhas agropecuárias do BNDES. Então elas têm já taxa fixa, o agente financeiro ele não vai te cobrar nada a mais, nada além daquilo que está já definido no Manual de Crédito Rural. Então, por exemplo, se ele quiser acessar uma linha de PCA para armazenagem, pode ser um produtor rural, uma cooperativa, então ele sabe que ele vai conseguir aquele recurso a 6,5% por ano. Nada mais. Obviamente que como a avaliação do crédito é feita pelo agente financeiro, ele vai obviamente avaliar a capacidade de pagamento desse produtor rural, ele vai provavelmente definir ali quais serão as garantias desse crédito, mas é importante ele saber que ele consegue ter acesso ao recurso do BNDES. E é interessante notar o seguinte, a gente vai em algumas feiras, já fui em feiras já esse ano 2018, e a gente ouve alguns produtores falarem o seguinte, mas o dinheiro do BNDES acabou. Eu ouvi dizer que o dinheiro do BNDES acabou. Olha, eu posso deixar vocês muito tranquilos quanto a isso. O dinheiro do banco não acabou, tá? Então a gente tem recurso lá para operar as linhas. Obviamente que nós temos um orçamento autorizado pelo Ministério da Fazenda para operar esses programas. Então, muitas das vezes, como a demanda é muito grande, a gente acaba esgotando esse orçamento. Não é que o dinheiro do BNDES acabou, a gente tem dinheiro, mas o orçamento acaba, mas a gente fala com o Ministério da Agricultura, com a Casa Civil e com a Fazenda para poder ter um remanejamento, uma suplementação de recursos. Todo ano isso acontece, isso é algo normal dentro do ano agrícola para a gente. Recurso não falta. Não falta, nunca faltou. E quando está justo, estica um pouquinho. A gente estica, a gente pede um remanejamento, a gente pede uma suplementação, isso nunca foi problema. Se eu olhar para os últimos anos agrícolas, isso nunca foi um problema. Agora, as exigências são as mesmas. E eu pergunto para quem administra, como você, recursos destinados ao crédito rural. O produtor tem tido dificuldade, ou por endividamento, ou por, às vezes, falta de documento para acessar recursos? Vocês têm tido, vamos dizer, recusa em função de falta de documentos, ou muitas vezes de endividamento do produtor, ou nem chega ao BNDES? Olha, muitas das vezes isso aí fica lá no front, fica no agente financeiro, no nosso banco parceiro. Então, normalmente quando a operação chega ao BNDES, ela já passou por essa análise do agente financeiro e ela chega redonda. Então, normalmente o BNDES, não vai ser o BNDES que vai recusar essa operação. Então, quando há essa recusa por esses fatores que você acabou de colocar, usualmente essa recusa é feita pelo agente financeiro, não pelo BNDES. O volume de recursos destinado ao agronegócio como um todo, nós podemos dimensionar, o BNDES tem muitos recursos para o agronegócio brasileiro? Tem sim. Se a gente for falar em termos de... Eu vou falar aqui em grandes números, tá? Não estou com isso aqui muito preciso, mas a gente fala em grandes números. A gente teve um orçamento autorizado para o Sistema Nacional de Crédito Rural nesse ano agrícola 17-18 da ordem de 180 bilhões de reais, tá? Então, só que isso daí tem uma fatia para investimento, uma fatia para comercialização, como eu coloquei, uma grande fatia para custeio. O BNDES, ele basicamente opera muito pouco em custeio, mas ele basicamente opera em investimento. Dessa fatia que é para o investimento, destinado ao investimento, o BNDES nos últimos anos, ele representou basicamente 50% de todos esses recursos que operaram para investimento. A metade dos recursos. A principal fonte de recursos para investimento no crédito agrícola já há alguns 3 anos é o BNDES e continua sendo nessa safra. Bom, você acaba de ouvir o gerente de relacionamento, né, e coordena o trabalho de crédito rural do BNDES. Não faltam recursos, os juros são conhecidos da população, mas você não vai encontrar uma agência do BNDES próximo da sua casa. Você vai encontrar um agente financeiro. Perfeito. Acho que eu queria dar um recado aqui, final, que eu acho que ajuda muito, né? Porque muitas das vezes o produtor rural pode falar, mas olha só, eu não sei onde é que está esse agente financeiro, você fala agente financeiro, mas não diz qual é o nome dele, às vezes eu não sei como é que eu procuro ele. Uma dica no site do BNDES, desde o ano passado, nós lançamos o canal do desenvolvedor MPME, que também ele provê recursos para o produtor rural. É muito fácil. Você vai lá no site, vai se cadastrar, informações básicas, vai dizer qual é o seu investimento. Onde é que é esse investimento? O que é esse investimento? Então, de acordo com a sua necessidade, nós vamos dar opções de quais são os programas mais adaptados, mais indicados para a sua necessidade de investimento. E o mais importante, a gente vai dizer quais são os agentes financeiros que naquela sua localidade operam aquelas linhas. Você pode clicar não só aquele de seu relacionamento, mas também agentes financeiros que não são de relacionamento, que vão receber a sua proposta e entrar em contato com vocês. Bom, agradeço a presença de Thiago Peroba aqui conosco. Muito obrigado. Gerente de relacionamento do BNDES. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Obrigado.
Por aqui é hora de trazer mais detalhes do tempo da Somar Meteorologia, com destaque agora para o desenvolvimento da soja no Centro-Norte. Juliana Rezende. As áreas mais ao norte do Brasil vêm recebendo chuvas bastante expressivas ao longo dos últimos períodos, o que vem mantendo o solo com boas condições hídricas para o desenvolvimento da soja, principalmente. Dessa vez a umidade ainda segue em torno de 80% até 90% nas áreas em azul e em rosa do mapa. Nos próximos dias tem previsão de chuva abrangente, principalmente na região norte do interior nordestino, até nas áreas mais ao sul da região nordeste. No sul da Bahia pode chover acumulados de até 70 milímetros, nas demais áreas onde ainda chove com um pouco mais de intensidade, o acumulado fica em torno de 50 milímetros. No decorrer da segunda semana, essa chuva ainda deve persistir de maneira mais intensa, só que dessa vez de maneira mais localizada entre o sul do Pará, Tocantins, do oeste até o sul da Bahia. Então a chuva ainda deve ganhar um pouco mais de força, os acumulados agora podem alcançar 100 milímetros em 5 dias. No decorrer do terceiro e último período, essa chuva já começa a perder intensidade. Então, onde chove ainda com um pouco mais de força é na região norte, entre o Amazonas, Pará também. Nas demais áreas, as instabilidades começam a perder força, os acumulados ficam em torno de 15 até 30 milímetros na maior parte da região nordeste. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva forte em áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil. Com isso, a expectativa ainda é de manutenção das boas condições hídricas do solo na região, beneficiando grande parte do crescimento da soja da região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. Falando em soja, a soja tem alta hoje na Bolsa de Chicago, com os principais contratos com valorização acima de 0,5%. Soja também sobe na Bolsa de Valores de São Paulo, com os principais contratos mais próximos em alta na primeira sessão da semana. Milho na Bolsa de Chicago também sobe, influenciado pelo clima na Argentina e também pela expectativa do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também sobe acima de 1% nos principais contratos mais próximos. Dia de alta para os futuros da soja e do milho nesta segunda-feira. Com isso eu me despeço por aqui, você fica agora com o programa Pecuária BR. Eu volto amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá, uma boa noite para você.